Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. O episódio de hoje é dedicado à saúde sexual e reprodutiva nas unidades funcionais do SNS, isto é, ao planeamento familiar. O planeamento familiar é um direito constitucional de todos os cidadãos e permite que cada um deles tome decisões informadas sobre quando e quantos filhos quer ter. E não só. É uma garantia de que a gravidez e gestação são acompanhadas de forma segura e de que nascem em Portugal mais crianças felizes, em famílias mais felizes. Para sabermos mais, ou mesmo tudo sobre este tema, senta-se hoje no consultório Marta Antunes, médica de família da Unidade de Saúde Familiar Almonda, da ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Filipa, por este convite, por estar aqui presente, por poder falar e por representar a medicina geral e familiar. Obrigada. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, para começarmos, por que é que escolheu esta área? A medicina geral e familiar aborda de uma forma holística a vida das pessoas. Como um todo. Exatamente. Desde a concepção, a gestação, até o óbito, até à morte. E o que nós queremos exatamente, e faz parte do nosso âmbito profissional, é que as pessoas sejam o mais saudáveis possíveis para poderem também ser melhores pessoas, melhores cidadãos e ter uma vida muito mais confortável e feliz. Ou seja, estabelece uma relação de grande confiança. Completamente. E nesta área, na área da saúde sexual e reprodutiva, isso é fundamental. É preciso, sim, é preciso uma confiança. É preciso sentir-se à vontade para falar de alguns temas que ainda são um bocado tabus e há muita desinformação, digamos assim. Há um acesso cada vez mais fácil à informação, mas também há a má informação. E, portanto, é importante que as pessoas se sintam à vontade dentro dos nossos consultórios, mas este tema é ainda muito mais exigente nessa confiança que temos que estabelecer ao longo da nossa vida com o nosso utente. E depois há um senhor horrível que é o Dr. Google, não é? Horrível. E agora a inteligência artificial também. É preciso desmistificar. Há informações, como disse, corretas. Nós próprios também acedemos a estas plataformas, mas é preciso de um crivo, digamos assim, de toda esta informação, porque o conhecimento científico é preciso estar presente também para tomarmos as melhores resoluções e decisões. O que é, afinal, esta consulta? Bem, é uma consulta multidisciplinar. É uma consulta que envolve não só o médico, portanto ela começa logo à entrada na administrativa, envolve uma equipa toda ela a funcionar em sintonia, em que o enfermeiro também faz uma pré-consulta, em que avalia determinados parâmetros físicos, hábitos nocivos que possam haver também. E o médico depois, mais tarde, que pode ainda passar também por outros profissionais que são bastante importantes na tomada de certas decisões e de boa resolução de certos problemas, como a psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, se for preciso.
A quem é que se dirige esta consulta de planeamento familiar? Às mulheres, aos homens, no fundo a todos? Exatamente. A partir de que idade? Cria-se muito esta ideia que este tipo de consulta é muito direcionado para as mulheres, não é assim. Ela é direcionada para todos, portanto envolve tanto do género feminino como do género masculino. Nós começamos já a abordar este tema, não ainda designadamente como uma consulta de planeamento, mas já abordamos, na puberdade, portanto quando as crianças e os adolescentes vêm à nossa consulta de saúde infantil, e ao longo da sua vida reprodutiva. De facto, as crianças apanham grandes sustos com o seu próprio corpo. Não é? Verdade. Quando chegam à consulta de planeamento familiar, os pais acompanham-nas? Nós preparamos previamente os pais a dizer que o grau de autonomia vai-se conquistando devagarinho ao longo das consultas de saúde infantil. Nós designamos saúde infantil até a idade adulta, mas devíamos falar ali naquele termo da adolescência já em saúde juvenil, digamos assim. E nós preparamos antecipadamente os pais que esta consulta terá um grau de autonomia. Até mesmo para os responsabilizar e para eles se sentirem à vontade e ganharmos também uma confiança com os adolescentes. Essa abordagem é feita com o consentimento também. Se me permite agora falar um bocadinho com o seu filho em particular. E depois, mais tarde, chamamos os pais novamente para o nosso gabinete e abordamos os temas que devemos abordar em conjunto também. Portanto, este grau de autonomia vai-se conquistando, tanto aos pais como aos próprios adolescentes e na idade adulta já fazer a sua consulta, digamos, com autonomia, que é assim que deve ser. Cada geração tem os seus tabus. Tenho ideia que de geração para geração, nas últimas 4 gerações, houve diferenças muito grandes. Completamente. E que, no fundo, é difícil. O fosso de umas para as outras é difícil. É. E ao longo da vida, inclusivamente, vai-se revendo muita coisa, não é? Sim. Sim. As novas gerações estão-se a mudar e os médicos de família têm que estar preparados e estamos preparados para estas mudanças. Os acessos das novas tecnologias também nos permitem isso. Temos uma primazia que é uma relação direta com o nosso utente. Portanto, nós começamos o dia a contactar pessoas e acabamos o dia a contactar pessoas. Portanto, aos poucos também essa informação nos chega através do nosso próprio utente. Temos que nos saber adaptar e temos que nos saber envolver nos problemas atuais. As novas gerações têm, sem dúvida, outros desafios e esses desafios estão a ter e a chegar também até nós e estamos a ser, de alguma forma, ou a escolher essa preparação, procurar acesso de informação científica para os poder também cuidar. Estamos a falar da questão da sexualidade que começa a ser vista de uma forma diferente. Em que sentido? Em sentido das novas designações de novos tipos de sexualidade. A questão do género, antes de mais. Sem Mas dúvida. quer dizer, há questões muito sensíveis. Há coisas que são, desde o início da nossa existência, transversais à humanidade. O que acontece atualmente são rótulos diferentes. Portanto, recordo-me que a questão, por exemplo, dos pronomes, se calhar há 10 anos atrás não pensávamos nisso, hoje já começamos a usar de uma forma abrangente, não somente restritiva àqueles que nos possam estar, de alguma forma indireta, a demonstrar alguma direção para a sua sexualidade. Portanto, aqui também envolve o não preconceito. Somos científicos, não temos o preconceito e isso é importante. E estar envolvido em descobrir também, em conjunto com os nossos utentes, os desafios que eles próprios enfrentam. Ao que me parece, e na minha prática clínica, o maior desafio é exatamente esse. A exclusão social, o preconceito, o bullying em relação a determinadas vertentes da sexualidade dos adolescentes. Por isso falávamos há pouco deste tipo de consulta com uma forma mais abrangente que vários grupos profissionais. Aqui os psicólogos são bastante importantes. A escola, as faculdades, às vezes isto vai até mesmo para a vida adulta. E haver esta interação, esta abordagem entre colegas para prevenir todos os desafios que estes utentes possam ter. Nesta área, os adolescentes sentem-se maioritariamente sozinhos. Desde a prática mais íntima até uma afirmação que tem a ver com mudança total de identidade. Por exemplo, a mudança de sexo, que é uma afirmação também a nível social.
temos um leque muito vasto de afirmações que é necessário fazer, não é? Para si mesmo e para os outros. Sim, sem dúvida. Nós somos indivíduos sozinhos no meio de indivíduos que pouco se comunicam. E este isolamento só prejudica. Nós podemos dizer não estou isolada porque tenho um telemóvel e tenho acesso a uma rede, mas no fundo estão sozinhos, no fundo estão a tomar decisões sozinhas. E isso só prejudica. Portanto, estabelecer esta confiança com o seu médico de família, de poder tirar dúvidas, poder tomar decisões em conjunto, é bastante importante. Quanto mais precocemente estes assuntos são e esta confiança de poder tirar essas dúvidas, quanto mais precocemente elas serão feitas, mais problemas de saúde física e mental que se pode prevenir, sim. Há, por exemplo, a prescrição de contraceptivos que não necessita do consentimento dos pais. Sim, em determinados países isso não é verdade, até à idade adulta. Mas a nossa legislação permite exatamente isso. O que é que nós fazemos? Somos médicos de família, também somos dos pais e também somos pais, também nos colocamos no lugar deles. Normalmente tentamos envolver, se assim o adolescente o desejar também e dar-lhe a importância de tomar também as suas decisões, envolvemos os pais nessa atitude. Até porque é uma atitude de responsabilidade, não é? Portanto, se o adolescente está a tomar uma atitude de responsabilidade, tem tudo para que o pai e a mãe que esteja presente na consulta se orgulhar dessa atitude. Tem a ver com a questão de toda a liberdade, toda a responsabilidade. Exatamente. Ou quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E isso tem que estar em conjunto, não é? Tu tomas uma decisão, ou possivelmente ainda não tomaste, mas mentalmente se calhar já a tomaste, e estás a ser maduro nessa tomada de decisão e envolvente, e envolves a pessoa que mais gostas, que é o que normalmente são os nossos progenitores, portanto o nosso pai e a mãe. Como médico de famílias, normalmente tomamos essa atitude de conciliadora, mas em determinados casos, se isso for necessário, sim, isso permite-nos realmente tomar essas decisões. Há consultas hoje em dia direcionadas, há equipas específicas para os utentes LGBT+. O que é que existe de específico nestas consultas e de necessidades destas populações? Não só os utentes LGBT+, mas as populações mais marginalizadas. Era aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, exatamente em relação... O médico de família é um médico de proximidade. E conhecer a sua população faz parte do nosso investimento de estudo e de investigação. Estar adaptado à sua população é importante e muito mais importante neste tipo de consultas. Nós podemos estar... falou de LGBT, mas podemos falar dos sem-abrigo também. Podemos falar dos imigrantes. Portanto, cada ser humano tem a sua particularidade, tem a sua cultura, tem a sua informação quando chega já a nós. A nossa função é exatamente desmistificar o que temos que desmistificar, salvaguardar sempre o melhor para aquele utente e tomar as melhores decisões em conjunto, porque a decisão é tomada, é negociada, nunca é imposta. Basta a teoria, pois não? Não basta a teoria, temos que pôr as mãos na Aliás, massa. antes, na preparação desta conversa, deu um exemplo muito específico relativamente às mulheres sem abrigo. Quer dar esse exemplo? Nós temos que realmente ir para os terrenos e verificar. Felizmente não é essa a realidade do nosso concelho, mas não quer dizer que não possa vir a ser. Falava-me realmente das mulheres sem abrigo. Pouco se pensa sobre elas, não é? As mulheres sem abrigo têm menstruação. Elas chegam até nós, muitas vezes elas usam o que têm à mão para conter esse fluxo menstrual. Os tecidos mais diversos sem estarem higienizados. Completamente. Às vezes até usam as meias usadas, enroladas, para poder conter esses fluxos. Ora, é degradante. É humilhante isso acontecer, porque os produtos de higiene feminina menstruais são bastante dispendiosos. Falava-se há uns tempos, e até estava em discussão na Assembleia da República, exatamente a possibilidade desses produtos serem doados nos centros de saúde. Ora, faz todo o sentido, não é? Outra questão é realmente o preço e o valor económico destes produtos. As mulheres não escolheram menstruar. Não é uma opção, enquanto o homem pode eventualmente optar por deixar crescer a barba ou então rapar pelos da cara.
A mulher não escolhe menstruar. E é uma garantia da prossecução da espécie. Ora, e pelos vistos a Europa está a ficar mais a envelhecer a população está e com muito poucos bebés. Não é? Completamente. Portanto, essa escolha está a ser feita a nível mundial, mais nos países desenvolvidos, sim. E, portanto, há que cuidar destas situações. E ter alguma especial atenção em relação a este tema é bastante importante. Salvaguardar aqui a equidade de direitos. E como estávamos a falar em relação às mulheres sem abrigo, digamos que talvez as LGBTs tenham uma voz, tenham uma liga, tenham alguém que as represente, manifestam-se. Quem é que representa as mulheres sem abrigo em Portugal? Sem abrigo ou as pessoas mais pobres também? Sim. As mais desfavorecidas, sim, não é? Claro que sim. Quem é que os representa? Aqui é uma questão de haver alguma justiça e alguma equidade, não é? No nosso atendimento e na nossa atitude como cidadãos e como médicos também. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque nesta segunda série do Haja Saúde, doutora, fazemos sempre um bilhete de identidade de uma unidade funcional da ULS do Médio Tejo. Vamos ouvir então a Diana Ralha apresentar-nos uma delas. Regressamos à conversa já de seguida. Até já. Até já. A Unidade de Saúde Familiar Almonda, USF Almonda, nasceu a 9 de abril de 2012 em Torres Novas. Com uma sede e um polo de atendimento na Olaia, a USF Almonda é coordenada pelo médico Pedro Sousa. Presta os seus serviços em dias úteis das 8 da manhã às 8 da noite. A equipa multidisciplinar desta USF é constituída por 7 médicos, 4 médicos internos de especialidade, 8 enfermeiros e 6 administrativos. Para além da carteira de serviços básicos de atendimento aos seus utentes inscritos, que neste momento são quase 14 mil em número, a USF Almonda disponibiliza também consultas ao domicílio, prevenção e rastreio oncológico, vacinação e consulta de apoio intensivo à cessação tabágica. Para além da promoção de um acesso eficaz e humanizado, a USF Almonda desenvolve vários projetos diferenciadores e personalizados, como seja o controle dos doentes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica, a prevenção da diabetes na população e também da obesidade infantil e o apoio aos utentes mais idosos, em especial aqueles com maior risco de isolamento. A visão da USF Almonda, com uma experiência de quase 13 anos a atuar nos cuidados de saúde de Torres Novas, é ser um exemplo de trabalho de equipa e de excelência em cuidados de saúde primários, colocando os utentes e as suas famílias como atores ativos e participantes nos seus processos de saúde e de doença. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Hoje falamos de planeamento familiar com Marta Antunes, médica de família da Unidade de Saúde Familiar Almonda, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Vamos lá. Então, estamos a falar da saúde sexual e reprodutiva, tema crucial para a vida de cada um. Estávamos a falar sobre as sem-abrigo e a necessidade que têm, efetivamente, de produtos para o período menstrual. Mas pergunto-lhe, o que é fornecido nos centros de saúde, como se dizia, não é? Unidades funcionais. Sim, nas unidades funcionais. Nós podemos oferecer a estas mulheres, se assim o desejarem, os anticoncepcionais. Poderão ser orais, portanto as ditas pílulas, que são gratuitas. Também é um direito constitucional e que é respeitado. Para quem tem médico de família e quem não tem. É importante dizer isso, porque há muita gente que não tem. Não é? Corretamente, portanto, para todo o cidadão, não é? São dadas gratuitamente, são escolhidas de acordo com a mulher que temos à nossa frente e com o seu padrão, digamos, menstrual. Também podemos ter como opção a colocação do dispositivo intrauterino, a colocação dos implantes, os transdérmicos. Que são adesivos. Os adesivos, sim, os chamados adesivos. E o anel vaginal,
Está também disponível o injetável, apesar de nós já não recorrermos muito a este tipo de método, porque veio substituir um bocadinho o implante. E também preservativos, não é? Preservativo Correto. Masculino, feminino, que é bom dizer. Se for caso da contracepção de emergência, não há, digamos que há via direta. Elas e eles estão habituados já na preparação, na consulta de saúde juvenil, que caso isso aconteça, dirigem-se imediatamente. Os utentes. Os utentes, sim. Podem adquirir, se assim o quiserem, nas farmácias. As farmácias comunitárias têm esta medicação, mas também podem solicitar diretamente à enfermeira de família. Não precisa de inscrição, não precisa de passar pela administrativa, não precisa de passar pela máquina do quiosque. Vão diretamente à senhora enfermeira, falam do que aconteceu e, se houver necessidade, a enfermeira chama o médico e tomamos a melhor decisão. Isso é uma informação preciosa. Completamente. No Oriente, as questões sexuais e reprodutivas são tratadas maioritariamente a nível muito privado. Não são públicas, não são discutidas publicamente. O que não quer dizer que elas não sejam esclarecidas. Ou seja, não é por haver supostamente um tabu social que isto não possa ser tudo bem esclarecido a um nível privado. Há espaço para isso também, não é? Seja ela asiática, seja ela africana, seja ela europeia, seja ela da América Latina, a nossa sexualidade tem a ver com a nossa essência humana. Quanto mais respeitosamente, falo de respeito, mas não estou a falar de preconceito, quanto mais respeitosamente tomamos estas decisões em conjunto, a bem das pessoas e do casal que temos à frente, saem melhores decisões. Os médicos de família temos uma vantagem da nossa interação por outros motivos com a pessoa e muitas vezes estes temas até são abordados oportunisticamente em outras consultas. E, portanto, esta relação primordial que nós temos em relação ao estreitamento com o nosso utente e à continuidade que podemos dar às nossas conversas, hoje podemos parar por aqui, no outro dia chamamos outro tema que é bastante importante, é esse nosso utente e o doentes que temos à nossa frente, dá-nos exatamente esse estreitamento que estava a falar em relação a estes temas. É importante serem abordados, mas também é importante serem esclarecidos. E serem esclarecidos sem tabus, sem preconceitos e com o conhecimento científico atual. Não vamos falar sobre menopausa e andropausa. Vai ficar, como tudo o resto, para o âmbito da consulta, que é absolutamente sigilosa e confidencial. Mas vamos ainda falar sobre uma coisa muito importante, que são os rastreios. Há rastreios para HPV, não é? Portanto, cancro do colo do útero, e mais, doutora, clamídia, cancros da mama. Nós, nestas consultas, também aproveitamos a oportunidade de fazer rastreios. São o rastreio do cancro do colo do útero e o rastreio do cancro da mama. O que estava a dizer são as pesquisas oportunísticas das doenças sexualmente transmissíveis, sempre que o utente o desejar, mas antes que isto aconteça é importante a nossa prevenção, para que ela não atinja esse âmbito de já estar em doença. E, portanto, todo o nosso trabalho para a prevenção dessas doenças e o esclarecimento desses assuntos. Também fazemos, quando suspeitamos exatamente por algum sintoma, alguma observação, a pesquisa das doenças sexualmente transmissíveis. Desde que começou a sua prática clínica, já viu grandes alterações nas práticas sexuais e reprodutivas? Sem dúvida. Eu trabalhei na Síria. Interessante. Sim, e estudei na Ucrânia. Tenho alguma, digamos aqui, influências culturais que me ajudam de alguma forma a compreender os utentes destas origens. Compreende que, apesar de muito avançar o nosso conhecimento ao longo dos anos de trabalho com médicos de família, a sensação que tenho sempre é que estou desatualizada. E eu acho que isso é importante. É importante pesquisar, é importante... Desatualizada em termos tecnológicos, em termos científicos? Conhecimentos de denominações... Ok. Eu não sei se isso será assim tão importante quanto o que evolui dentro das pessoas. Não. Ou dentro da cabeça das pessoas. Não é importante, mas também é importante mostrar que pesquisamos exatamente. Claro, para oferecer as melhores alternativas, as melhores opções. Isso eu entendo. E
temos um papel primordial, sem dúvida, o nosso papel como médico de família, o estreitamento, a confiança que vamos ganhando ao longo do nosso trabalho e das nossas consultas, ajuda-nos exatamente a ganhar esse espaço com o nosso tempo. Que é, na verdade, um espaço familiar. É um espaço familiar. Ou seja, passam quase a ser alguém da família. Completamente. Há utentes que já entram dentro do nosso espaço pessoal, para o bem e para o mal, não é? Para o mal, doutora, em que sentido? Por causa da ligação, provavelmente. Exatamente. Não é? Estreitamos esta ligação demasiado, entra no nosso espaço da nossa já individualidade e intimidade e pode influenciar o nosso raciocínio clínico. É preciso estar atento também. Somos pessoas, somos médicos, mas também somos pessoas, temos os nossos sentimentos, uns mais e outros menos emotivos. Quando as emoções estão mais envolventes, tomamos piores decisões. Estão muito expostos. Claro. Porque é que o médico de família não trata os seus familiares? Exatamente, tem a ver com essa parte da subjetividade das emoções. Temos que estar sempre atentos e não deixar de ter esta proximidade, mas saber qual é a linha saudável. Não é uma linha que contenha seja o que for, mas é uma linha saudável para podermos tomar sempre as melhores decisões. Mas é sempre um prazer ser médica de família, sem dúvida. Muito obrigada, doutora Marta. Olha, é um prazer fazer esta segunda série, sobretudo sobre a saúde familiar e com os médicos de família. Muito obrigada. Obrigada eu. Nós voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fiquem bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.